E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui é novamente do nosso Aether SX2. Sim, aquele grande emulador de PlayStation 2 que a gente vai ter disponível diretamente pela nossa Play Store. E com isso, né galera, a gente vai ter aqui várias novas novidades. Bom, vocês se lembram que da última vez que a gente testou o nosso Aether SX2 foi lá com aquela primeira build lá entre as resoluções dinâmicas, onde a gente podia selecionar até resoluções menores do que 1x e, é claro, também selecionar maiores do que 6x. E agora, galera, nessa versão do Aether SX2, finalmente chegou aqui dentro da nossa Play Store, na versão 1.2, junto aqui com a build 2632. Na atualização do dia 19 de agosto, como vocês podem ver, se a gente vier aqui, né, diretamente para a build normal do nosso ativo, seria a versão 1.2, 2632, como eu falei aí no começo do nosso vídeo. E galera, para você configurar é muito simples, ok? Se você ainda não conhece o Aether SX2, você tem que aí baixar as BIOS para você fazer toda a configuração inicial do seu Aether. E se você não faz nem ideia aonde você vai baixar essas BIOS, é só você vir aqui no link da descrição que vai ter todo o download das BIOS. É claro que os jogos eu não vou poder estar deixando para download, que daí seria pirataria, o YouTube classificaria esse vídeo como conteúdo nocivo e perigoso, e nisso, galera, a gente não poderia estar aqui fazendo esse vídeo. Mas bom, lembrando que assim que você baixar as BIOS, você tem que descompactar o arquivo delas, e aqui, galera, dentro do seu explorador de arquivos, você tem que criar uma pasta aí com os seus arquivos, né? No meu caso, eles estão aqui, né? Como vocês podem ver, PS2 ROMs, e aqui a gente vai ter todos os nossos arquivos de ROMs do PS2. Esse emulador aceita tanto arquivos CHD quanto também no formato ISO. CHD seria aqui um formato um pouquinho mais compactado para a gente poder estar rodando mais jogos ainda, e aqui, galera, o ISO seria o tamanho normal aí da nossa ISO do PS2. E é claro, aqui estão todos os nossos arquivos de BIOS, então como vocês podem ver, vamos ter aqui a nossa PS2 BIOS, e aqui, galera, vamos ter cada uma das BIOS para diferentes regiões. Mas bom, assim que você baixar aqui pelo link da descrição o seu Aether SX2, é só você clicar aqui em jogar, e aqui, galera, como vocês podem ver, a gente vai ter um mini setupzinho das configurações iniciais. Lembrando que o Aether SX2 é recomendado você rodar em processadores Snapdragon, pelo menos ali do nível do Snapdragon 800 para cima, ou seja, um Snapdragon 845, 855, 860, como aqui o do nosso Poco X3 Pro, vai ser aqui o ideal para você estar rodando. E é claro, ele também vai ter compatibilidade com outros tipos de processadores, como MediaTek, Exynos e Kirin, só que é claro, a melhor performance vai ser aqui nos processadores Snapdragon. Eu até testei aqui no meu Redmi Note 7, que tem apenas um Snapdragon 600, e com isso, galera, a gente consegue aqui até rodar vários joguinhos, só que a gente não vai ter uma performance tão boa assim quanto, obviamente, um Snapdragon 800. Mas bom, assim que a gente abrir o nosso Aether SX2, a gente só clica aqui em avançar novamente, e aqui nessa primeira configuração a gente vai ter a primeira diferença entre celulares mais fortes e celulares mais fracos. Se você tiver um celular bem forte, né, com aqui os nossos Snapdragon 860 ou até mesmo o nosso Snapdragon 8 Gen 1 que tem aqui no Moto Edge X30, é só você colocar aqui no seu padrão ideal ou seguro, ok? Que daí ele vai estar rodando ali na range do PS2 e você não vai ter que se preocupar com muitas configurações. Você só vai ter que trocar aqui mesmo essa proporção de tela, né, que no caso você vai utilizar o widescreen 16:9, caso você queira utilizar aí o 16:9 padrão de vários celulares, ou então você pode preencher a sua tela e colocar a sua tela cheia aqui para todos os jogos. É claro que os jogos vão ficar um pouquinho esticados, mas não tem muito problema, né, caso você queira preencher toda a sua tela. Também vamos ter aqui o idioma, o tema, o renderizador da GPU, que a maioria dos jogos aqui funcionam melhor utilizando a Vulkan, e é claro, a resolução interna, como eu disse, na última versão a gente poderia já trocar aqui para a versão 0.5x ou 0.75x, que é diminuir a resolução ainda mais para a sua GPU rodar, só que, galera, eu recomendo você colocar na 1x aqui, se você tiver um Snapdragon 800 para cima, ok? Agora, se você, como eu, tiver aqui dois celulares um pouquinho mais fraquinhos, como obviamente um Snapdragon 700 ou um Snapdragon 600, como foi o caso aqui do nosso Redmi Note 7, ou até mesmo no caso um processador MediaTek ou um processador Exynos, aí sim você vai ter que fazer algumas configuraçõezinhas a mais para você rodar melhor.
No caso, galera, você já troca esses padrões ideais e seguros diretamente para o modo padrões rápidos e inseguros, que aí ele vai ligar várias das configurações aí para deixar o seu jogo fluindo, mesmo que ele esteja abaixo da taxa recomendável. Também vamos ter aqui no caso da proporção de tela. Eu recomendo você que tem um celular um pouquinho mais básicos, né, com o Snapdragon 600 ou 700 ou até um MediaTek e Exynos, você deixar na padrão de 4x3 original do seu celular ou pelo menos original do próprio PS2. Mas no caso eu sei como é muito ruim, então você pode colocar até 16:9, que daí não vai acontecer muitos problemas na sua resolução. Ainda assim eu recomendo você utilizar o renderizador da GPU como o modo Vulkan para você ter menores problemas aí durante a sua utilização. E é claro, galera, a sua resolução interna, aí sim você vai ter que entrar fazendo alguns tweakzinhos, ok? Se o seu celular for realmente muito fraco, você coloca na resolução 0.5x, mas vão ter jogos aí que você quase não vai conseguir ver nada. Mas se for o único jeito de você rodar, é melhor você rodar do que você simplesmente ficar sem jogar, né? E a gente também vai ter aqui a resolução interna para 0.75x, que foi, por exemplo, algo que eu utilizei dentro do meu Moto Edge 30, que daí ele tem o Snapdragon 700 e rodou bem melhor aqui utilizando os jogos na resolução de 0.75x. Alguns jogos também com a sua Snapdragon 600, como aqui eu tenho no meu Redmi Note 7, vão ficar meio bugados em Vulkan, então dependendo do caso você vai ter que trocar para o OpenGL e sacrificar um pouquinho dessa performance toda justamente por utilizar o OpenGL. Mas no geral, galera, você pode utilizar aí a Vulkan na maioria dos seus jogos que não vai ter tantos problemas. O único que eu vi realmente um problema utilizando a Vulkan no Snapdragon 600 foi aqui utilizando o nosso God of War, onde as texturas ficam todas meio que mais escuras, né? A gente não tem tanta claridade para ver certas coisas e com isso a gente tem aqui algumas dificuldades de performance no nosso God of War. Mas bom, depois de passada toda essa configuração, é só a gente clicar aqui em avançar e aqui chega um dos problemas para muitas pessoas, eles não conseguem encontrar a BIOS do seu smartphone. No meu caso, galera, como eu disse, você tem que ir lá descompactar aquele arquivo de BIOS e nessa hora, galera, você tem que vir aqui nessa guia de importar BIOS e a gente vai lá dentro do nosso armazenamento interno, vai até a pasta onde a gente criou, que no caso seria esse PS2 ROMs, e aqui, galera, como vocês podem ver, vamos ter a pasta do PS2 BIOS, e dentro dela a gente já vai ter aqui todas as nossas BIOS em formato .bin. No caso, galera, cada BIOS vai ser aí diferente para cada região de jogo, então a gente vai ter aí as BIOS dos Estados Unidos, BIOS do Japão, BIOS da Europa, e aí você vai selecionando de acordo aí com o jogo que você tiver. No caso, como todos os meus jogos aqui para testar são jogos americanos, né, do USA, é só a gente simplesmente selecionar aqui, e aí depois a gente clica em avançar. Nessa guia a gente vai selecionar o nosso diretório do jogo, basta você clicar nesse botãozinho de mais, vir aqui e criar uma pasta, né, com o nome de PS2 ROMs, ou então selecionar aí uma pasta diferenciada. Só lembrando que se você selecionar uma pasta que já é pré-criada do seu celular, ele não vai deixar você utilizar. Você tem que criar uma pasta do zero, com o nome aqui totalmente modificado, como aqui eu criei o PS2 ROMs, e aí ele vai reconhecer para você utilizar essa pasta. Aí você só permite, dá aqui um avançar, e aí, galera, você já concluiu a sua configuração. Só você clicar em finalizar e prontinho, galera, os seus jogos já vão ser reconhecidos diretamente aqui. Como eu disse, vão ter jogos que vão ser reconhecidos no modo CHD ou vão ter jogos aí que vão ser reconhecidos no formato .ISO, ok? Que são aqui os jogos mais recentes diretamente para o seu PS2. Se caso, por exemplo, você tem o desejo de conectar o seu controle até o seu celular, basta você fazer a conexão aí diretamente pelo Bluetooth, e aí no meu caso eu só tenho que segurar isso aqui até ligar, e como vocês podem ver já temos o nosso controle ligado. Para você configurar o seu controle, né, para você sair utilizando e fazendo todos os seus combos em joguinhos de luta ou qualquer outra coisa, é só você vir aqui nessas três barrinhas do lado, vem aqui até a guia do configurações de controle, vem aqui até a porta, e aí depois disso você seleciona o mapeamento automático. Basta você selecionar o seu dispositivo e aí depois disso, galera, prontinho, os seus jogos já foram selecionados automaticamente dentro de cada controle. No caso, eu recomendo que você veja aqui certinho se cada tecla foi selecionada para a tecla designada. E caso você queira alterar alguma coisa também, é só você vir aqui, por exemplo, mudar aqui e aí você aperta a tecla que você quiser.
E aí é só você ir com o seu passo mais simples, basta você clicar em algum dos seus jogos que obviamente ele vai funcionar. Só que pro caso dos jogos também tem os jogos que são leves e tem os jogos que são pesadíssimos para você rodar dentro do seu celular. Aqui a gente já fez um vídeo completinho falando dos jogos que são bem levinhos para você jogar dentro do seu emulador do PS2, só que aqui galera a gente pode fazer algumas configurações. Por exemplo, o Resident Evil 4 é um jogo que vai rodar aí na grande maioria dos celulares com até 30 FPS, porque é um jogo muito leve até mesmo para o PS2, já que o nosso Need for Speed Carbon é um dos jogos mais pesados que a gente vai ter para rodar no nosso PS2, e eu não recomendo tanto você rodar em máquinas mais levinhas, né? Por exemplo, se a gente fosse tentar rodar um jogo como esse dentro do nosso Redmi Note 7, ele estaria completamente injogável, porque ele tem problemas até para rodar no Snapdragon 8 Gen 1 em até chegar a 60 FPS ficaria bem ruinzinho para ele. God of War é um jogo aí que você vai conseguir rodar na grande maioria dos seus celulares, até mesmo no nosso Redmi Note 7 a gente conseguiu rodar ele tranquilamente, sem nenhum problema. Só lembrando, caso você queira ver o FPS dos seus jogos, é só você clicar nessa bolinha, vir aqui das suas configurações do aplicativo, e aí galera, a gente vai ter essas opções na parte de baixo do geral. Na exibição de tela, você pode clicar aqui para mostrar o FPS e mostrar a velocidade, além, é claro, também de várias outras informações para você saber como o seu jogo está rodando. Como eu disse, vão ter jogos que vão rodar melhor utilizando aí a Vulkan, e vão ter jogos aí que vão bugar totalmente, e como eu disse, o nosso God of War, pelo menos o 2, é um jogo que vai bugar demais aqui na nossa Vulkan. Vocês podem ver aí como as cores dele estão bem mais escuras do que o normal, e aí para você corrigir isso, no caso você tem que vir aqui, trocar aqui a sua guia de gráficos e vir aqui no seu renderizador da GPU e colocar no OpenGL. Infelizmente, alguns jogos no OpenGL vão rodar bem piores do que na Vulkan, então se preparem para uma leve reduçãozinha no seu FPS. Mas justamente por conta disso, a gente pode vir aqui na resolução interna, trocar aqui para o 0.75x ou então no 0.5x para economizar um pouquinho mais de GPU e com isso você rodar os seus jogos bem melhorzinho. Como aqui eu já sei que o meu God of War é um jogo relativamente leve, ele até consegue rodar na resolução do 1x, só que ele vai ter várias quedas de frames consecutivamente enquanto a gente está jogando. Então, para a gente ter ali uma configuração optimal, né, a gente coloca aqui na resolução 0.75x e aí, galera, a gente vê como o nossa performance vai estar dentro do nosso jogo. E como vocês podem ver, já melhorou bastante a performance, inclusive a gente está conseguindo pegar ali por volta dos nossos 35 a 34 FPS, com alguns frame dropzinhos, mas no geral, né galera, a gente está tendo ainda uma boa taxa de jogo para o nosso jogo ser totalmente jogável, né? Como vocês podem ver, ele está conseguindo ser executável dentro do nosso celular, ele tem aí alguns glitches gráficos, como vocês puderam ver a nossa tela piscando algumas vezes, mas pelo menos ele está rodando um jogo do porte do God of War 2, do emulador do PS2, dentro do seu Redmi Note 7, que é um celular bem mais fraco do que as próprias especificações técnicas para esse emulador. Então você ainda vai ter um excelente desempenho, mesmo utilizando essas configurações mais básicas. É claro que isso vai variar de jogo para jogo, mas no geral é essa performance que a gente vai ter dentro do nosso celular. Jogos mais pesados vão ser dificílimos de você rodar até mesmo em um Snapdragon 8 Gen 1. Infelizmente, jogo aqui como o nosso Need for Speed Carbon é um jogo extremamente pesado e não adianta a configuração que a gente fizer. Ele ainda vai dar aí vários problemas para ser rodado. Como você pode ver, ele até tá pegando ali por volta dos nossos 60 FPS, só que ele dá aí algumas leves crachadas, ou pelo menos ele simplesmente desce o nosso FPS do nada. No caso, a gente tá conseguindo até ter uma performance meio que jogável, mas depende muito de como que o emulador vai estar no dia, ok? Então ele vai ter ainda alguns drops de performance dependendo dos jogos e principalmente da parte aonde você está jogando. No caso, o Need for Speed é um dos jogos mais pesados que a gente vai ter para testar nesse simulador, mas a gente vai ter aí jogos como o nosso Shadow of the Colossus, que rodam bem lisinho aqui dentro do seu emulador, o próprio God of War, tanto na versão 1 quanto nessa versão 2, que a gente jogou agora no nosso Redmi Note 7, e até mesmo jogos mais leves, como o nosso Marvel vs Capcom, que tem aí várias features 2D dentro do seu jogo, e é claro também o próprio Resident Evil 4, que em vários celulares você vai conseguir rodar até mesmo na resolução de 4x.
Mas enfim, né, galera, essa daqui foi a nossa configuração para o nosso novo Aether SX2. Essa é a nova versão que chegou na nossa Play Store. Como vocês podem ver, a gente quase não precisa fazer uma configuraçãozinha específica para rodar os nossos jogos lisos dentro do nosso celular. Eu sei que a maioria de vocês quer jogar aí um God of War, mas também aí tem vários outros jogos bem classicões do PS2 para vocês estarem jogando aí, para matar aquela saudade desse console que marcou tantas gerações. Eu vou ficando por aqui. Esse daqui foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros. Comenta, compartilha, adicione esses vídeos favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E é nóis, galera. Valeu e falou. Tchau, tchau.